Declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Eu tenho aqui em mesa para homologação a ata da sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, realizada em 10 de janeiro deste ano. 10 de janeiro. Já está toda assinada, conforme estabelece o regimento interno. E, não havendo nenhuma observação, nenhuma objeção, eu declaro homologada esta ata. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura dos expedientes recebidos. Processo número 11.659/2017 e 11.660/2017. Comunicação do julgamento das contas do município de Raposa, dos exercícios financeiros 2002 e 2003, que foram aprovadas nas sessões do dia 9 e 19 de 10 de 2017, em desacordo com os pareceres prévios PLTCE-MA números 179/2006 e 144/2008. Processo número 11.283/2016. Comunicação do julgamento das contas do município de Governador Luiz Rocha, do exercício financeiro 2009, que foram desaprovadas na sessão de 2 de 8 de 2016, de acordo com o parecer prévio PLTCE 125/2014. É só. Sorteio de processo não há. Então, com a palavra, os senhores conselheiros substitutos e a doutora procuradora para manifestações. Presidente, eu peço para que seja suspenso o processo 3.235/2011, prestação de conta anual de gestação direta da FMS, FMAS, Fundeb, de 2010, da Prefeitura Municipal de São João Batista. Em virtude de que meu voto não está distinguindo bem as responsabilidades dos demais fundos, conjuntamente com o prefeito. Deferido, doutor Alvo. Até então, eu tenho que fazer essa observação que eu estou vendo aqui. Senhor presidente, eu solicito a suspensão da pauta de hoje de todos os meus processos. Todos? Todos. Não pode. Deferido, doutor. Não pode. Deve ter razões de foro íntimo para... Não pode. Razões bem pessoais para fazê-lo. Já suspendi, já. Mais algum requerimento? Certo. Senhor presidente, eu peço até a palavra novamente diante do fato de que não teve mais manifestações, né? Em tempo, então, da parte administrativa, também suspensão do processo 4.328/2012. Deferido, doutor Alvo. Certo. Na verdade, esse processo aqui é porque tem que desconstituir acórdão 20/2018, número 20/2018, do parecer prévio 10 de 2018, referente ao APM Graça Aranha, exercício financeiro de 2011, porque não foi publicado o nome da senhora Edileuza Nunes Pessoa Mota, secretária de administração, no Diário Oficial do Tribunal de Contas. Mas o senhor está suspendendo, não está... Suspendendo, porque não foi tempo de ter feito essa devida publicação e temos que fazer, mas eu já vou passar para a COSES essa observação. Está bem entendido, doutor. E vamos fazer a publicação para a próxima sessão. Está bem entendido. Doutor Blackout? Então vamos iniciar os trabalhos de relatoria. Como de praxe, nós vamos começar com a parte mais administrativa, pelo menos eu tenho uma norma que está em mente, que é do doutor, relatada a ser relatada pelo doutor Osmário. Depois eu passo para ti. Então eu passo a palavra ao doutor Osmário Freire Guimarães. Aí eu peço para a próxima sessão, eu suspendo e na próxima que eu relato, porque tem que publicar, né? Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, a norma administrativa, processo 1040/2018, trata de um projeto de instrução normativa sobre as festividades no âmbito municipal
E antes eu queria fazer algumas observações sobre esse projeto, que na verdade ele foi um requerimento feito pelo Ministério Público de Contas junto com o Ministério Público Estadual, e ele era bastante abrangente, mas já fizemos reuniões e nós acabamos por aplicar apenas em parte as sugestões do Ministério Público. Então, para esse ano, na verdade, se aprovado, o projeto ele alcançará apenas os municípios que estiverem inadimplentes em relação à folha de pagamentos, que aí inclui também comissionados, terceirizados, efetivos, enfim. Se o município tiver com folha de pagamento atrasada, legalmente, aí ele estará impossibilitado de gastar com recursos próprios, de promover festas com recursos próprios, que inclui, inclusive, o Carnaval, que começará daqui a uns 10 dias. Né? Se o município quiser fazer convênio, não tem problema. Se o Estado ou outro órgão qualquer quiser bancar a festa no município, isso poderá ocorrer. Só que o município não poderá entrar com a contrapartida se estiver nesta condição, ou de salário atrasado, ou que esteja em estado de calamidade pública, de emergência, decretada pelo chefe do Executivo Municipal. Né? Isto para o ano de 2018. Portanto, isto não impossibilitará do município fazer o festejo, desde que ele não utilize nenhum recurso, já que ele está com folhas de pagamento atrasados. O próximo ano, a partir do ano de 2019, aí uma ponderação gradual que seria a aplicação, né, seria uma boa gestão da parte de educação e saúde, que a gente considera, vai utilizar aí o IEGM, que é informado pelos próprios municípios, e se não informarem também serão considerados inadimplentes para esse efeito, de que se ele obtiver um índice no mínimo de 50%, ele também estará apto a aplicar recursos próprios em festejos. Isso daí tem um freio, foi colocado um limite máximo de 10% dos municípios maranhenses para esta finalidade. Isso, outras sugestões, no projeto inicial apresentado pelo requerimento, existia aí a inclusão de outros itens, como a Previdência, mas isso está excluído deste projeto de instrução normativa. Só alcance aí calamidade pública e atraso de salários para esse ano. A partir do próximo ano, a boa gestão na saúde e educação. E é só isso daí. Né? O outro ponto a ser considerado é que, apesar do prazo exímio, acredito que isso não pegará de surpresa nenhum gestor, já que esse tema está amplamente divulgado aí pela imprensa. Inclusive, hoje estava lendo uma notícia de que talvez essa medida, não acredito que chegue a tanto, alcance 55 municípios que estejam atrasados, com salários atrasados. Isso daí, ao invés de refutar, na minha opinião, por esse aspecto, a implementação dessa medida pelo Tribunal de Contas, reforça. Porque é inadmissível que se atrase salários e que se vá fazer festa. Isso aí é um contrassenso. Acho que até em nossa casa, né? Se a gente estiver devendo a Deus e o mundo fazer festa, isso não pega bem. Tem um outro aspecto também,
que houve tratativas com a FAMEM, através da presidência, e com a Assembleia. Então, os termos estão mais ou menos delineados e não também já foram apresentados a esses dois órgãos, que certamente deve ter sido repassado a outros órgãos, né? Então, esta é uma EN inicial, os limites são mais ou menos esses daí, né? Poderá ser questionado apenas o aspecto temporal, mas, então, isto foi também apresentado o projeto inicial a todos os membros da Casa, a todos os conselheiros, os substitutos, o Ministério Público, e que foi modificado em função das tratativas, da reunião que foi feita na presidência na segunda-feira, e também já foi passado a última versão para os senhores conselheiros, para todos os membros dos senhores conselheiros. E a proposta é no sentido de aprovar esse projeto de instrução normativa da forma que for apresentada, que são nesses termos aí. É o voto, senhor presidente. Em discussão, doutor? Senhor presidente, eu li atentamente, aliás, ouvi atentamente as palavras e a defesa do nobre relator. A princípio, senhor presidente, para mim, festividade não seria custeada, não deveria ser custeada pelo ente público. Mas o povo vive à mercê de pão e circo. Como nos séculos passados, na Grécia, isso remonta a histórias antigas, mas vejo que a cultura, não no Maranhão, mas no Brasil, esse dispêndio de recurso público com festividades. Essa minha preocupação única, senhor presidente, é com referência ao tempo. Nós estamos a 12 dias do Carnaval. Será que no planejamento anterior do governo do Estado, ou do próprio município, já está albergada, ou essas despesas já deve estar orçamentada? E se não existe convênio já em curso e com publicações? A minha preocupação é só essa, porque o tempo, porque essa decisão vai vigorar na publicação. A publicação deve ser hoje ou amanhã. A minha preocupação é só com esse tempo exíguo que nós estamos tratando o assunto. Não estou contra o relatório do eminente, mas a minha preocupação, além daquela minha disposição de não aceitar a festividade gasta pelo ente público, mas, como eu já disse, a cultura, eu sou de acordo, a minha preocupação só com esse tempo exíguo. Será que não existe convênio já em curso e publicado com despesa já transferida? A minha preocupação é só essa, presidente, mas com referência ao teor do relatório do nobre conselheiro, eu estou de inteiro acordo. Com a redação. Estou preocupado com o tempo que decorrendo da efetiva despesa. Tá. Obrigado, doutor. Senhor presidente, realmente também essa foi uma preocupação minha. Mas aí, diante do fato de que o conselheiro relator atentou para que não existe, né? Existe só 50 prefeituras atualmente. Não, ele não diz isso, né? Está lá no padrão. 50 com a informação midiática. Sim, não é, conselheiro? Assim. Perfeitamente. Mas então, a informação que eu tenho é 20 e poucas. Parece que até o presidente me falou assim, 20 e poucas prefeituras. Em verdade, nós não temos assim esse levantamento exato. Oficial. Existe uma especulação que existe uma notícia que saiu hoje que estariam, mas a própria notícia ela é calcada e ela mesma informa as fontes. Ela é com base em fontes de outras informações que vêm do interior. Da informação. Então a gente imagina que eu imagino que o número será bem menor. Bem menor mesmo. Aí seria o caso, então, da preocupação que o conselheiro Raimundo Oliveira teve, e que também eu fiquei atento, em virtude de que possa já ter existido despesas, mas teria que ser até comprovado até esta data que vai entrar em vigor
realmente a lei de acordo com sua devida publicação. Apesar de nós termos já feito a divulgação, tudo, mas a decisão realmente é hoje, né? Só essa é a minha preocupação que seria. Aí vai dizer, mas a lei não existia, eu fiz o gasto. Porque muitas das pessoas, muitos dos responsáveis, já faz até o enfeite das ruas, tudo com antecedência, natalina ou carnaval, que é uma coisa mais próxima. Que a Prefeitura de São Luís parece que já está fazendo palanques do Sambódromo. Acho que sim. No caso não sei se aqui, é a minha preocupação só era quanto a isso. Só era quanto a isso. Gostaria apenas de esclarecer que, em relação aos convênios que já tenham sido firmados, esses convênios não são afetados pela instrução normativa. Eles não são afetados, né? Em relação à questão das contratações que eventualmente tenham sido realizadas, tudo está a indicar que nada foi pago ainda. O carnaval, efetivamente, que é a grande monta envolvida de recursos, ainda não foi gasto. E na própria instrução normativa existe um parágrafo orientando os gestores de que, no sentido de que pode haver rescisão unilateral com base no princípio da autotutela administrativa, que é assegurado pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente que, em caso de ilegalidade e legitimidade, o próprio ente, o município, no caso, pode fazer a rescisão administrativa dessa contratação, visando ao interesse público, a atender à instrução normativa e ao interesse público maior, e a própria dignidade da pessoa humana que está envolvida aqui nesse caso, porque envolve o pagamento de folha de pagamento de servidores contratados, etc. Então, para mim, é muito claro, é muito nítido que essa instrução normativa precisa ser aprovada e precisa conduzir aí os rumos das festividades no estado do Maranhão. Só esses esclarecimentos. Eu até, presidente, indaguei ao relator ontem, sentamos aqui para conversar, para ele me fazer um resumo, porque eu não participei da reunião, porque eu cheguei atrasado e não sabia do convite. Eu até indaguei para ele, nobre conselheiro, se o município extrapolar o limite dessa norma, no dia 13, fazer gastos com festividade, com salário atrasado, e no dia 14, fazer o pagamento, atualizar o salário, como é que fica a decisão nossa? Como é que ficará? Seria uma justificativa para ele regularizar a situação, ter regularidade da situação? Com a indagação que eu fiz para ele, essa hipótese pode acontecer. Ele receber convênio, recurso de convênio, fazer a festividade, salário atrasado, e no dia 14, 15 ele vai e recolhe o dinheiro, o salário dos servidores e torna legal a sua manifestação, a sua festividade. Acredito que há essas possibilidades, são nuances que vão acontecer ao longo da defesa dele, né? Ele vai vir de informar o tribunal de que realmente fez a festividade com salário atrasado, mas no dia seguinte regularizou. Então, são nuances, né? Que a nossa norma tem que ser e só pesar essas coisas, senhor presidente. A indagação que eu fiz para o relator. Bom, não mais havendo... Doutor Washington, falar? Senhor presidente, eu quero me manifestar apoiando e votando favorável a essa instrução normativa. Eu acho ela importante e necessária nesse momento em que nós vivemos e o Estado do Maranhão, os municípios precisam ter uma orientação nesse sentido para que nós não possamos ver situações que nós já vimos em alguns momentos, onde tem o município em estado de calamidade ou com salários atrasados, de um lado, e do outro lado, uma festa correndo com dinheiro público, seja de carnaval ou festa qualquer que seja, que, como já temos visto em algum município. Então, eu apoio integralmente essa instrução normativa. Bom, pessoal, então, eu não havendo nenhuma manifestação em contrário, eu declaro aprovada a instrução normativa nos termos propostos pelo relator, doutor Osmário. Eu queria fazer um breve registro de que nós estamos aqui, nesse momento, inaugurando
uma fase de controle de legitimidade do gasto público. Nós estamos indo, portanto, além da questão da legalidade. Ainda eu hei de reconhecer, de uma forma tímida, cautelosa, de uma forma bem mais aquém daquilo que já acontece em outros estados. Nesse primeiro ano, nós estamos focando a restrição tão somente na questão folha de salário, e também há uma alusão a estado de calamidade, estado de emergência decretados, o que não, pelo que a gente tem conversado com a FAMEM, não existe neste momento no Maranhão nenhum município em estado de calamidade ou estado de emergência decretado. Então, esse aspecto, essa hipótese não se aplicará este ano. O que a gente espera é que São Pedro colabore, né? E que não chova tanto até o carnaval. Chova, mas não, nem tanto, né? Para que possa, por exemplo, criar dificuldades para Pedreiras, para Trisidera do Vale, para aquelas cidades que são ribeirinhas e que sofrem sobre a influência de um período chuvoso mais rigoroso. E nós estamos já vislumbrando um aperfeiçoamento lento, gradual e progressivo desse controle. O doutor Osmário já explicou que para o próximo ano nós também vamos fazer, em face de uma ferramenta que nós já estamos aplicando desde o ano passado, que é o IEGM, nós vamos verificar a efetividade na gestão da saúde e educação, e apenas desses dois aspectos. Lá no futuro, quem sabe, a gente possa também evoluir para a questão de saneamento, pagamento de contribuições previdenciárias. Mas, nesse momento, somente saúde e educação. Nós iremos exigir um aproveitamento mínimo, segundo essa ferramenta, de 50%, mas com uma trava. Essa trava é importante que se diga. Quer dizer, na pior das hipóteses, em relação a esses dois parâmetros, que só vigorarão a partir de 2019, essa trava ela está restrita a 10% dos municípios. Ou seja, por pior que seja a administração da saúde e educação nos municípios maranhenses, por esse critério, apenas 21%, ou apenas 21 municípios, que é 10% de 217, apenas 21 municípios poderá ter o seu carnaval prejudicado, isso à conta de recursos próprios. Como bem colocou a doutora Flávia, a gente está, nesse momento, apenas restringindo o uso de recursos próprios. Nada, portanto, o tribunal não está proibindo o carnaval, né? Na verdade, o carnaval, a conta de até mesmo recursos estaduais, o Estado, se quiser fazer uma execução direta, ou mesmo um convênio a 100%, banqueando 100%, ou mesmo a iniciativa privada, pode. De forma que é um início tímido, é um início gradual, mas que a gente pretende, né, estimular, na verdade, a sociedade maranhense a refletir sobre isso. Me parece que esse é o principal ganho, né, que a nossa maior contribuição para a sociedade está em nós plantarmos essa semente, né, de uma reflexão sobre gastos públicos, né. Nesse momento, em relação a festividades, quem sabe nós possamos, gradativamente, aos poucos, nós evoluirmos para uma prevenção com maior alcance. Então, é um início tímido, gradual, mas que pretende ser progressivo. Que pretende ser progressivo. Então, eu queria fazer tão somente Vossa Excelência já falou que já teve contato com a FAMEM, e é bom que a FAMEM dissemine essa informação junto aos prefeitos. Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Tema, exatamente sobre essa coisa. Pedi, inclusive, à FAMEM que pudesse aperfeiçoar. Nós estamos dispostos a ouvir sugestões da FAMEM com relação à ferramenta IEGM, porque o Tribunal do Maranhão ele está obrigado, por força do Acordo Nacional, a aplicar a ferramenta
nos parâmetros nacionais, mas nada impede que para o nosso consumo considerado a realidade maranhense, nós façamos algum ajuste. Lógico. Então, nada impede. Inclusive, eu pedi ao doutor Tema, que, por exemplo, é médico, pedi que ele examine a ferramenta nesse aspecto saúde e educação e que ofereça sugestões ao tribunal para que nós possamos evoluir. Né, aplicar a ferramenta padrão, nós estamos vinculados por falta do acordo nacional, porque esses resultados eles são consolidados em nível nacional. Nós já sabemos que, neste ano, todos os estados da federação irão aplicar o IEGM. Todos. Pode. Até mesmo Pernambuco, que não aplicou o ano passado, já aderiu, o pessoal já foi treinado e vai aplicar esse ano. Então, todos os estados irão aplicar o IEGM. Aqui no Maranhão, nós estamos com a pretensão de repetir o feito do ano passado. Ou seja, fazer visita in loco nos 217 municípios maranhenses. O ano passado foi o único estado da federação que fez isso. Esse ano, não sei se nós seremos novamente o único, mas que nós estamos dispostos a fazer, estamos. Né? E não foi uma coisa que extrapolou o orçamento, nós temos orçamento para fazer tivemos o ano passado para fazer nossas visitações in loco, dentro dos outros programas do setor do auditor Bruno, de forma que não houve nenhum atropelamento de orçamento, deu para fazer, e foi assim um momento de festa, digamos assim, uma festa cívica, né? Tocada pelo Tribunal de Contas, com grandes resultados, com uma grande alegria, com uma grande satisfação, eu diria ampla, geral e restrita. Então é com muita satisfação que a gente vê esse início de controle de legitimidade na Corte de Contas maranhense. Então, só para encerrar, eu gostaria de registrar a presença aqui do ilustre membro do Ministério Público, do promotor Márcio Tadeu, que é nosso companheiro aí. Eu olho o Márcio Tadeu, eu me lembro do Contas na Mão, né? Contas na Mão, é. Blackout também deve estar se lembrando, Osmário, sem dúvida, enfim, todos que participaram aqui do Contas na Mão de uns 12 anos atrás, já faz tempo, né, Márcio? E a luta continua, né, Márcio? Vamos dentro das nossas possibilidades, lutando aí. O doutor Márcio, que esteve envolvido nessa proposta de instituição normativa. Então, doutor Márcio, leve para o Ministério Público essa esperança, né, que foi provocada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público de Contas, e que nós estamos, né, acatando isso depois de discutirmos novamente, depois de nós evoluirmos, como bem relatou o doutor Osmário, né, após a entrega da petição, sentamos à mesa, o doutor Márcio Tadeu esteve presente, o doutor Luiz Gonzaga esteve presente, quando nós discutimos e resolvemos, então, atuar dessa forma, né, lenta, gradual, mas progressiva, né, de forma que nós possamos romper a inércia, né? Que nós possamos chamar a sociedade a refletir sobre essas questões todas. Eu acho que esse é o maior ganho. Então, leve, doutor Márcio Tadeu, a nossa mensagem, e eu diria, por que não dizer, o nosso agradecimento, né? Eu lembro que, quando me foi pedida a audiência, eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Eu lembro que eu não tinha a menor ideia, né? Mas como são tantas as frentes que nós estamos trabalhando, né? Existe o projeto aí Educação Fiscal, que nós já estamos, né, até sendo já cobrado pelos outros parceiros, doutor Blackout, né? E são tantos, eu cheguei a imaginar que esse era o tema da reunião, o projeto Educação Fiscal. E quando, para minha surpresa, né, uma vez que eu estava acompanhando o acontecido em outros estados, o vizinho estado do Piauí já fez coisa semelhante, Pernambuco já fez coisa semelhante, talvez até mais avançada do que a nossa,
Mas tem que ser assim, devagar e sempre, que a gente chega lá. Então, eu posso até dizer, leve esse agradecimento, né? E essa homenagem, né, ao Ministério Público, que está sendo tão brilhantemente comandado, não diria pelo conselheiro, ó, já estou fazendo confusão, pelo procurador, mas eu diria que pela toda a equipe, né, que eu tenho contato com a equipe que está ali ao lado do doutor Gonzaga, e o doutor Márcio Tadeu é peça fundamental nessa engrenagem, está fazendo um trabalho belíssimo, né? Não por acaso já recebeu o prêmio. Imagine que o Ministério Público do Maranhão recebeu um prêmio que o ano passado foi dado para o Ministério Público que operou a tal Operação Lava Jato. Imagine você. Então, saia o Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal do Paraná, entra o Ministério Público do Maranhão. Que maravilha, né? Então, muito obrigado, doutor Márcio, e vamos à luta. Vamos continuar com essa coisa de tentar assim, romper essa inércia, chamar as pessoas para reflexão dessas coisas que são tão importantes, né, para o desenvolvimento local e regional aqui do Estado do Maranhão. Tá. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, só uma última intervenção, que a gente está dando muita ênfase a carnaval, porque está em cima, mas é só para deixar claro, acho que todos já sabem também, de que essa norma é para festividades locais. Carnaval, São João, Micareta, São Pedro, e aí vai. É só para fazer esse registro. Que a gente está dando ênfase muito a carnaval, mas se aplica aí a todas as festividades locais. Em geral. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Tá. Então, só uma última informação, que nós fazemos referência à última avaliação do IEGM. Quer dizer, este ano, nós não temos ainda, o IEGM está começando agora, né? O auditor Mochel está comandando a coleta dos dados agora. Mas, por exemplo, festa junina, não esse ano, que esse ano não está valendo, mas para o próximo ano, festa junina já pega o IEGM do ano anterior, que é o que saiu no primeiro ano. Então, uma coisa, assim, ao meu juízo, né, eu sou suspeito, mas foi bem bolada, bem articulada, de uma forma assim, muito tranquila, né, prudente, de forma que todas as cautelas foram tomadas para que a gente passasse, né, engatasse a primeira, depois a segunda, e depois, quem sabe, a gente não anda aí a uma velocidade maior, né, doutor Marcelo? Bom, pessoal, vamos então começar a relatoria dos processos da pauta. Doutor Decano Ramos de Oliveira. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, eu relato o processo 2155/2010, trata de um recurso de reconsideração numa tomada de contas da administração direta do município de Rosário, e o exercício financeiro é o de 2009, sob a do senhor Marconi Bimba Carvalho de Araújo. Neste processo, senhor presidente, o Ministério Público, ao analisar o recurso de reconsideração, manifesta pelo conhecimento, mas no mérito, pelo improvimento, manifestando considerando que a conta deve continuar julgada irregulares. Senhor presidente, eu divirjo do Ministério Público com referência ao mérito, porque as irregularidades remanescentes nos autos do processo de prestação de conta, tomada de conta, somente se resume à aplicação de multas. É a minha posição já definida. E o Ministério Público, a aplicação que o Ministério Público sugere é de R$41 mil. E eu concordo no totum, no quantum desse valor. Portanto, eu divido só no mérito com referência à permanência da irregularidade. Manifesto, portanto, pela irregularidade com ressalva. Senhor presidente, eu modifico, considerando as novas diretrizes de julgamento, né, adotadas por essa Corte, já deliberadas, em função de que observo realmente um relatório de instrução, as irregularidades remanescentes em sede de apreciação de recurso se referem à ausência de alguns processos licitatórios, mas que não levam à imputação de débito. Então,
acompanho, né? Modifico em banco o parecer para acompanhar o voto do relator no sentido, exatamente nos mesmos termos, pela multa e pela regularidade com ressalvas. Aprovado com ressalva e multa, né? Multa. Senhor presidente, o 2152, que é apensado ao 2155, que é o matriz, é o recurso de reconsideração anual do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Rosário, exercício 2009, e o gestor é o senhor Marconi Bimba, procuradores constituídos nos autos, e doutor Paulo Henrique manifesta, senhor presidente, também na mesma situação, pelo conhecimento e no improvimento no mérito, considerando que as falhas que remanescem são formais e que ensejam a aplicação de multa. Ele sugere a multa no valor de R$3.000. É isso que também, né? O doutor Paulo sugere R$3.000, né? Eu acompanho ele no quanto da aplicação da multa. Divido, portanto, no mérito para regular com ressalva. Eu modifico também pelas mesmas razões, acompanhando o voto. Regular com ressalva e multa. Multa. O 2154/2010 é apensado ao processo mãe, que é o 2155, recurso de reclamação do Fundo Municipal de Saúde do município de Rosário, o exercício 2009, sob a responsabilidade do senhor Marconi Bimba. A situação, senhor presidente, é idêntica ao anterior. O Ministério Público manifesta pelo conhecimento, não improvimento, já manifestando no mérito, e eu divirjo nesta particularidade. Ah, não, senhor presidente, aqui é o contrário. Desculpe. Delete o que eu falei. Aqui o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e não improvimento, e eu, no meu relatório e voto, manifesto no sentido que seja conhecido o presente recurso e, no entanto, não lhe dando provimento. Ratificando toda a decisão. Tem pessoa que está no mesmo sentido. Mas eu não tenho nem multa aplicada aqui. A Vossa Excelência encontra a multa aplicada? Eu não trato, acompanho totalmente, mas eu não disseco muito esse relatório. Mas se a doutora Fábio puder me ajudar, senhor. Presidente, não tem nem imputação de débito. Mas pelo que eu estou pensando... Não, eu vou fazer aqui. Eu fiz o meu relatório. Está no sentido do parecer do Ministério Público. Mas em banca... Tá, ele vai pelo provimento, mas não estou detectando aqui no relatório nem multa e nem débito. Vossa Excelência pode me ajudar? Que é porque já foi deliberada, a multa não está constando. Como é pelo improvimento... A assessoria está me trazendo... Porque aqui no resumo não está a imputação de débito. Mas está no relatório, a assessoria está me avisando que tem imputação de débito. Então, nesse particular, eu manifesto pelo conhecimento e improvimento por conta da imputação de débito a ser aplicada. Eu agradeço a assessoria. Uma boa assessoria é para isso mesmo. Senhor presidente, eu acolho o parecer do Ministério Público. Então, aprovado nos termos do Ministério Ratificado o acordo anterior. Mantido o acordo anterior. O processo 7371/2011, apensado ao 2155, recurso em reconsideração do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do município de Rosário, exercício sob a responsabilidade do senhor Marconi Bimba. E neste processo, senhor presidente, o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e não provimento, e aqui sim, eu divido porque não existe débito. O Ministério Público manifesta pelo não provimento, manifestando pela permanência do acordo anterior, e eu divido para dar provimento parcial, tão somente modificar o método para regular com ressalva, mantendo os demais termos do acordo, ou seja, aplicação de multa no valor de R$10.000. Eu acompanho, Vossa Excelência. Acompanho. Só confirmando aqui, realmente não há débito. Eu acompanho, Vossa Excelência. Decidido. Senhor presidente, o 3598/2012, prestação de conta da administração direta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Codó. O exercício financeiro é de 2011 e o período de gestão
é de 1º de 1 de 2011 a 31 de maio de 2011, sob a responsabilidade do senhor Adão Marcelo Moebus. Dr. Douglas é o parecerista e que manifesta pela julgamento irregular, pela irregularidade. Aqui não é recurso, não. Condenação ao pagamento de multa de R$30 mil ao responsável, destinação das multas a ser aplicada ao FUNTEC, aplicação de penalidade prevista no artigo 69. E aqui, senhor presidente, eu peço vênia para divergir do membro do parquê, considerando que aqui a aplicação somente de multas. Existe a irregularidade que existe, as irregularidades que existem somente ensejam a aplicação de multa. E o manifesto pelo julgamento irregular com ressalvas, com a aplicação de multas no valores de R$2 mil devido à abertura de créditos suplementares sem a devida fonte, multa de R$1 mil devido ao desequilíbrio do orçamento, multa de R$1 mil devido à ausência de demonstrativos de contribuição previdenciária, multa de R$1 mil devido à ausência de processo de prestação de contas, de adiantamento, multa de R$1 mil devido à ausência de portaria de nomeação de membro da comissão e multa de R$6 mil devido à despesa não percebida do devido processo legal, perfazendo ao todo R$14 mil. Parece que é o que o Ministério Público também detectou. Não, doutor Jário, doutor Douglas manifesta pela aplicação de multa de R$30 mil em decorrência desse conjunto de irregularidades. E eu modifico para R$14 mil. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou manter aqui o parecer do colega, porque está bem explicitado aqui no parecer, apesar de não existir débito apurado, mas isso se deve à razão, primeiramente, de inúmeros documentos exigidos, né, pela instrução normativa relacionada à prestação de contas aqui do tribunal, que não foram apresentados. Dentre eles, os relacionados aos estágios da despesa pública, procedimentos licitatórios, adiantamentos concedidos, encargos sociais. Ele deixou de informar ao tribunal todas essas exigências normativas, né, próprias que tem. Então, talvez isso mesmo tenha inviabilizado a apuração de algum débito, essa ausência completa. E mesmo instado sobre essas irregularidades, ele se manteve revel, inerte. Então, eu acho que isso é até um desprestígio à corte, né? Considero. Então, por isso, mantenho o parecer pela irregularidade das contas. Divergindo. Eu divergindo. Tá, eu vou coletar então os demais votos, dada essa divergência. Doutor Álvaro. Doutor Edmar, doutor Oster. Doutor Blackout e o Osmar. Então, por unanimidade. Senhor presidente, o processo é o 5122/2014, a prestação de conta de gestão da administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Grajaú, exercício financeiro 2013, sob a responsabilidade do senhor Laire Laire Sameline Serafim Chaves. Ministério Público, doutor Paulo Henrique manifesta pela regularidade com ressalvas. Com aplicação de multa de R$3 mil, eu acolho o parecer do Ministério Público, em toto. Tá. É só, decidido. É só, senhor presidente. Doutor Álvaro. Senhor presidente, conselheiro substituto, doutora Flávia, do Ministério Público de Contas. Então, vou relatar primeiramente o processo 4.640 de 2014, a prestação de conta anual do prefeito municipal de São Roberto, exercício financeiro de 2013. O embargante é o senhor Gerry Adriano Rodrigues Nascimento. Esse processo, doutora Flávia, é aquele processo que a senhora pediu vistas dele, certo? Aí, nesse caso aqui, foi dispensada a manifestação do Ministério Público de Contas, em virtude que é dispensada, no caso, de acordo com a lei, né? Mas eu voto no sentido de que este tribunal se decida conhecer o embargo de declaração
e negar provimento, mantendo-se na íntegra o parecer do outro Ministério Público de Contas 19 de 2016, tendo em vista a ausência de omissão no voto embargado. Da ciência ao senhor embargante, senhor G.R. Adriane Rodrigues Nascimento, acerca das providências liberadas. Esse meu voto é de acordo com o Ministério Público. Embargos conhecidos, não providos. O voto do processo 3.201 de 2017, referente à tomada de conta especial, convênio 337 de 2008, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação, responsabilidade do senhor Lourenço Vieira da Silva, e a Sociedade Cultural Profissional Rural da Pirâmide de Passo do Lumiar, de responsabilidade do senhor Antônio Silva Patrício, exercício financeiro de 2008, não consta no caso advogado. Então, diante desta análise técnica do parecer do outro Ministério Público de Contas, eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, da lápide, inclusive, do doutor Jairo Vieira Cavalcante. Julgando pela irregularidade das contas do convênio. O senhor desbloqueou o sistema. Aqui está desbloqueado. Agora o relator tem que desbloquear. Ter acesso. Ah, sim. Certo. Aqui está até para mim. Porque eu estava lendo o processo aberto aqui no sistema, mas na verdade ele não está deliberado. Desbloqueado. Já está desbloqueado? Agora está desbloqueado. Neste momento aqui, desbloqueei. Conseguiu, obrigado pela atenção. Consegui. Obrigado. Doutora Flávia. Então, esse processo, eu concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas. Da lá do doutor Jairo Cavalcante Vieira, que seja julgado irregulares as contas do convênio, em razão da ausência de prestações de contas. Então, não houve prestações de contas, não temos como julgar regular, né? Imputar ao senhor Antônio Silva Patrício o débito de R$ 69.028,22, em razão dos recursos repassados não foram comprovadamente utilizados de acordo com o objeto do convênio celebrado, descumprindo assim o disposto do artigo 13 da Lei 8.258/2005, com fundamento no artigo 172, inciso 9 da Constituição Estadual e nos artigos 1º, inciso 9 e 67, inciso 3 e 5 da Lei 8.258/2005. Aplicar ao senhor responsável, Antônio Silva Patrício, a multa no valor total do débito imputado de R$ 3.451,41, correspondente a 5% no fundamento do artigo 162. Enviar à Procuradoria-Geral de Justiça para fins legais em 5 dias após o seu devido trâmite julgado. Então, foi imputado o débito total de R$ 69.028,22, que é o total do recurso recebido e não feito nenhuma, não foi aplicado, comprovado nenhuma aplicação dele junto ao Tribunal de Contas. Já está imputado o débito total. Além da imputação do débito total, a multa de R$ 3.451, que é 5%. Mas foi imputado, primeiramente, o débito total do valor. Com o relator. Me desculpe, a minha inteligência, que é inferior à sua, mas o entendimento é de que Vossa Excelência disse. A multa é igual ao débito. Não. Aí Vossa Excelência 3.000. Aí chega Não, multa no valor total do débito. Não, peraí. Resolvido. Foi só lido errado. Resolvido, doutor Alves. Pode continuar. Realmente, doutor. Deu uma pedrada.
Está corretamente, senhor conselheiro, como o senhor está dizendo. Não, é bom não deixar dúvida realmente quanto a isso. Depois a coisa na hora da leitura, a gente fala uma palavra realmente que foi muito bem dito. Foi bem observado por Vossa Excelência. O processo 3.525 de 2013, tomada de contas da administração direta de Sucupira do Norte, responsável Marconi da Silva Santos, prefeito. Exercício financeiro de 2012. O Ministério Público de Contas tem a lavra do Dr. Jairo Cavalcante Vieira, e eu voto, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a decidir que, no recurso extraordinário 848.826, emitir parecer prévio pela desaprovação das contas dos ordenadores de despesas. Ressalvado o disposto no inciso 1 e 6, julgar irregulares as contas do senhor Marconi e que seja aplicada uma multa de R$5.000 devido a várias irregularidades especificadas aqui na totalidade de 5. E aplicar também uma multa de R$1.200, que é no encaminhamento dos relatórios de gestão fiscal do primeiro e segundo semestre, que é R$600 cada uma das duas multas. Aplicar também uma multa de 30% dos vencimentos anuais, totalizando um montante de R$39.600 por Esse é meu voto, senhor presidente, quanto a esse processo. O próximo processo a relatar tem que imputar também um débito no montante de R$872.787,61, referente à omissão de receita no valor deste montante. Não, no valor de R$815.782,39. E referente à ausência de comprovantes de despesas no montante de R$57.005,22. Então, que seja enviada a devida cópia do acordo à Procuradoria-Geral de Justiça e à Câmara Municipal de São Luís, de Sucupira do Norte. Esse é meu voto, senhor presidente. Decidido nos termos do voto do relator. Então, esse processo aqui, o 6.395 de 2016, é a apreciação de legalidade de atos de contratos jurisdicionado da Secretaria Municipal de Administração de Santa Inês, responsabilidade de José dos Reis Lima, secretário, exercício financeiro de 2016, Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas, tem a lápide do Dr. Douglas Paulo da Silva. O meu voto, de acordo com o doutor Ministério Público de Contas, que seja determinada a inclusão do plano de fiscalização para apreciação da legalidade dos procedimentos licitatórios realizados pela Secretaria Municipal de Santa Inês, assim como a legalidade da instrução dos contratos. Citados aqui a relação dos contratos, imputar também o débito do montante de R$ 872.787,61. É esse o nosso voto, senhor conselheiro, demais membros. Decidido, doutor Álvaro. Peraí, esse processo aqui eu fiz alguma coisa errada nele.
eu tinha uma coisa que eu li aqui. No folheamento desse processo, eu falei votação errada, relatório errado do meu voto. Corrigido. Então, vamos assim fazer a devida correção. Esse processo 6.395 de 2016, relatado no presente momento, né, de acordo com o doutor Ministério Público de Contas, determinar a inclusão no plano de fiscalização e apreciação da legalidade dos procedimentos, já devidamente falado, e aplicar apenas uma multa de R$ 7.200, que são totalizando 2 vezes R$ 600, eventos, no caso, devido a esses 2 eventos que totalizaram esse montante. Peraí. 12 eventos que foram irregulares, no montante de 12 vezes 600, que dá R$ 7.200. 12 vezes R$ 600 dá R$ 7.200. Exatamente. É esse o meu voto, senhor presidente. Assim decidido. Eu li novamente na hora de folhear aquele montante. Feita a correção. R$ 172 mil. Então, caramba, está devidamente corrigido o meu voto. Então, no presente processo, o ato 1918 de 2012, prestação de contas anual de gestores, tomada de conta da administração direta de Colinas, responsabilidade Valmira Miranda da Silva Barroso, prefeita, Ana Maria Moreira Lima, secretária de administração, Maria Vilma Anchieta Moreira Lima, secretária municipal de Educação. Exercício financeiro foi de 2011. O Ministério Público de Contas, doutor Paulo Henrique. Não consta débito neste processo, então eu vou votar contrário ao parecer do outro Ministério Público de Contas, em aquele caso, igual os votos do conselheiro Raimundo Oliveira, que não constou débito desse processo. Não consta débito e nem multa, porque o doutor Ministério Público de Contas votou pela aprovação com ressalva das contas. Então, o meu voto é sem essa devida ressalva, porque não constar débito nem multa neste processo. Aprovado com ressalva. Ou sem ressalva. Sem ressalva, porque não houve multa nem débito. Pronto. Processo. Aprovado com ressalva. Então, no caso aqui, esse processo. Os demais processos aqui que eu vou ler, eu vou fazer uma abreviação, em virtude que todos eles eu vou voltar a julgar regular, de acordo com o outro Ministério Público de Contas, os seguintes processos. 4.738 de 2016, de acordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, lá do doutor Jário Cavalcante Vieira, julgar regulares as contas da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Maranhão, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Adelmo Soares de Andrade, dando quitações plenas ao responsável. É esse o meu voto quanto a esse processo. E também, de acordo com o outro Ministério Público de Contas, o processo 3.728 de 2017, eu voto de acordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, julgar regulares as contas de gestão do município de Bacabal, exercício financeiro de 2016, responsabilidade de Carlos Roberto Espino Viana, dando total quitação plena ao responsável. É esse meu voto quanto a este processo. E o processo 2.852 de 2012, eu voto de acordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, julgadas regulares as contas de gestão do exercício financeiro de 2011 do fundo FMAS, de responsabilidade de Valdício Fernandes Dias, prefeito, Regina Barbosa Marinho Cruz, secretária municipal de Ciência Social, e Valmir Sólia Fernandes Dias, tesoureira.
danos total de quitação. Esse meu voto, só esse processo a relatar hoje. Decidido, doutor Álvaro. Eu vou suspender a sessão por 5 minutinhos. Agradecemos.